Graça e paz, meus irmãos. Vamos proceder ao estudo da lição de número 23, hoje baseado no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos do 16 até o 26. Aconteceu que, indo nós para o lugar da adoração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os ao pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então nós encontramos Paulo num momento de sofrimento, de dor, de perseguição, preso, açoitado, amarrado no tronco, porque a comunidade, romana não estava aceitando a sua palavra de pregação do evangelho. Então, a igreja naquele momento era perseguida e Paulo então foi preso naquele cárcere. A nossa lição hoje fala justamente dessa função da igreja, o canto, a adoração, o louvor. Nós vamos falar, sobre o tema A Igreja do Senhor, um povo que canta. Então essa lição de hoje nos remete à musicalidade na igreja como parte importante, das reuniões, dos cultos, tanto nos cultos privados quanto nas reuniões públicas, Sempre a igreja canta, faz parte da sua liturgia. Então o período de cântico é parte da adoração a Deus. Nós sabemos que quando nós cantamos, nós estamos também adorando a Deus. Então, desde o princípio, desde a igreja primitiva, desde a sua fundação, o canto tem feito parte integrante dela. Apesar de pouco mencionado no início, nós não vemos tantos relatos em Atos falando sobre o louvor, sobre o cântico, sobre a adoração em cântico. Antes da igreja, a música e o canto já fazia parte da cultura dos hebreus no Antigo Testamento. Era uma característica daquela nação, tanto a música quanto o canto. E quando surgiu a igreja, os primeiros cristãos começaram a cantar os salmos, os hinos judaicos, daquele tempo, continuando assim essa tradição. Nós sabemos que a primeira igreja era judaica e a sua tradição passou pelas gerações da igreja. Assim, a música passou a fazer parte da função litúrgica da igreja e até os nossos dias nós temos como característica, o canto, a música nos cultos, nas reuniões. O nosso primeiro tópico, segundo o pastor Ailton, nosso primeiro tópico fala sobre as funções do canto na religião cristã. Por quê? Porque o canto faz parte do mundo inteiro. Todo mundo canta.
A música é universal, né? Ela tanto é mundana quanto é cristã. A música, ela faz parte do ser humano. Todo ser humano tem um pouco de música dentro de si mesmo. E nós também temos conhecimento de música desde criança. Toda natureza tem som e todo som constitui música. Então, o pastor Ailton, ele faz menção neste primeiro tópico sobre o americano Donald Husted, não sei se pronuncia assim. Então, ele era considerado como um grande líder da música evangélica. E isso, na vida dele, durou 6 décadas. Por 6 décadas, ele foi considerado esse líder, né, da música evangélica. Ele foi um músico, foi compositor, professor, palestrante, escritor, deixou muitos livros a respeito de louvor, de adoração, de música, e dentro dessa arte ele deixou um legado muito grande. Então ele foi organista em tempo integral no ministério de Billy Graham. Ele foi, né, durante muitos anos, o organista das missões de Billy Graham, das suas cruzadas. Então ele é um erudito da música na igreja. Ele tem grande conhecimento a respeito. Então, segundo Donald, a música na igreja exerce 3 funções importantes. E o nosso redator, pastor Ailton, ele deixou aqui destacado, né, respeitando o pensamento do Donald. Ele disse assim, olha, a primeira característica, né, a primeira função importante da música na igreja é que a música, ela alegra o trabalho religioso, ela alegra o culto, ela dá vida ao culto, né? Ela realça a beleza do culto. E a segunda coisa é que ela expressa a emoção da pessoa, né? É como se a música tocasse a sua alma, trouxesse as suas emoções à flor da pele. E isso é importante na adoração, no louvor, no momento de culto. E ela também pode influenciar as pessoas a tomar atitudes. Então a pessoa, através da música, ela toma certas atitudes, ela descobre os seus dons, ela é influenciada a tomar atitudes de trabalho, né, de entrega total ao serviço de Deus. Então, alguns exemplos nós achamos nos salmos cantados no Antigo Testamento. É fato que o povo hebreu, no Antigo Testamento, tinha vários salmos. Nós conhecemos muito os salmos de Davi, que também era cantor, era músico, né? Então, os salmos têm as suas expressões também. Eles escreviam salmos para várias ocasiões. Por exemplo, o Salmo 46 e o Salmo 144, ele foi escrito para incentivar os guerreiros a crer na segurança de Deus, na paternidade de Deus, que certamente os guiaria à vitória. Então, essa confiança, né? Esse canto levava eles a se levantar para lutar verdadeiramente, para ter certeza. Não, nós vamos lutar e vamos vencer, porque Deus nos diz isso. A segurança que Deus tinha, né? E o Salmo 5, o Salmo 11, por exemplo, levava a pessoa a um estado de êxtase, de adoração, de elevo a Deus, pela grande justiça, pela fidelidade do Criador. Então ele exaltava o Criador nesse Salmo 5, Salmo 11. É um salmo que levava a pessoa a exaltar a Deus através do canto daquele salmo. O Salmo 142 levava, né, a pessoa a entender. Ele entendia, quando ele cantava esse salmo e meditava na sua letra, ele entendia a sua total dependência do Pai, e ele aprendia a confiar em Deus. E nos momentos mais difíceis, ele podia confiar, porque o Senhor era aquele
Deus fiel, que nunca abandona, que está sempre perto. Então ele tinha essa segurança cantando esse Salmo 142. Então cada salmo tinha a sua finalidade, assim como os nossos cantos, os nossos hinos têm a sua finalidade, né? Então a música foi muito usada pela cultura grega, por exemplo, né? Até para benefício do Estado, estimulava, né, o cidadão na sua formação. Ela foi muito usada para profissionais dos exércitos, das forças armadas, né? E usada também na educação das novas gerações. Então, a Grécia usava a música para várias funções. A música tinha essa característica, né, lá lá para os gregos. Então, na igreja, a música foi muito mais usada em todas as épocas. Por quê? Porque por causa da crença na sua influência sobre a pessoa, na sua comunicação com Deus, na conduta do evangelho. A música leva a pessoa a ter uma comunicação mais íntima, mais verdadeira com o Senhor. Certos hinos nos estimulam a isso, né? A procurar essa comunhão. E o nosso tópico 2 fala sobre o canto como expressão coletiva de fé. Então, a igreja é um povo que canta. Por que esse povo canta junto? Eles estão expressando a sua fé ao mundo. Mesmo lá no período medieval, muitos anos antes, né? Naquele período, conhecido como a Idade das Trevas, a Idade medieval, o tempo medieval, né? Foi chamado assim na história, o tempo das trevas, um tempo ruim, um tempo de perseguição. Os instrumentos eles foram banidos, né, dos cultos na igreja. Foi proibido usar instrumento na igreja. Mesmo assim, a igreja cristã não desistiu de usar a música, o canto, como parte da adoração a Deus. Então, Donald Husted, ele acreditava que a música reforça os valores da igreja. Como cultura cristã, ajuda o crente na sua conduta, no seu caráter cristão, formar seu caráter cristão, né? Então, para cada congregação, para cada lugar, né, que se reúne, a música tem um significado próprio. Ela se identifica, né, com um grupo de pessoas, e essas pessoas cantando esses hinos nessa cerimônia, né, cantada em grupo, ela se identifica como um povo que tem uma mesma visão. É um povo que vê do mesmo jeito, os seus costumes são iguais. Então, através da música, esse grupo expressa a sua identidade, a sua fé como igreja que adora, como igreja que louva, né? Então, mesmo que os membros de uma congregação não tenham um profundo conhecimento de música, né? Não conheçam profundamente a linguagem musical, as suas técnicas, né? Através da ministração, né, dos líderes de louvor, eles aprendem as músicas, os hinos, os corinhos, eles cantam as letras e eles entendem como sendo uma prática de louvor, de adoração em conjunto. Quando a igreja canta, a congregação participa do louvor, ela está adorando no mesmo espírito, com o mesmo pensamento, expressando ao mundo a sua fé como um povo, como uma comunidade. O terceiro ponto da nossa lição, o terceiro tópico que o pastor Ailton comentou, é o seguinte: o canto para corroborar a pregação. Corroborar, quer dizer, confirmar a pregação, fortalecer a pregação, validar a pregação. Então, o canto de acordo
com o texto que vai ser pregado. Então, fechando um assunto, né? Fortalecendo o assunto da pregação. Então, o papel dos hinos nas igrejas, no princípio, as igrejas mais conservadoras, né? Geralmente eram batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais. Eles tinham por norma, né? O papel dos hinos nestas igrejas era para reforçar a palavra pregada, trazendo na letra do hino cantado, né, uma compreensão maior da verdade exposta no sermão. Então, sermão e música, sermão e cânticos fazia uma harmonia, um fortalecendo o outro. Então, os hinos históricos, né, tinham essa função de trazer o quê? O conhecimento ao público de alguma coisa, ou do amor de Deus, ou do perdão pela fé em Cristo Jesus, ou a mudança possível para uma vida santa nessa terra ainda, um caminhar com Cristo, um andar com Cristo, a esperança da vida eterna com Deus. Esses assuntos eram cantados através dos hinos. E essa mensagem era passada através dos hinos, reforçando a mensagem de salvação. Então, na evolução da música, através dos tempos, né, foram surgindo outra linha de composição, aparecendo uma diversidade, né, de hinários. Já não eram só salmos, hinos, apareceram outros compositores, outras ideias, outros ritmos, outras maneiras de compor. Então foram aparecendo outros hinários, outros livros de cânticos, né? Que seguiam sempre a mesma ordem, seguia a mesma característica, que era revelar a palavra de Deus. Os hinos eram feitos para revelar a verdade de Deus. Então os hinos foram largamente usados, né, para levar o incrédulo a se render a Cristo. Os apelos, né, antigamente, após a pregação, os ministros faziam um apelo chamando uma pessoa a se entregar a Cristo, a se converter ao Evangelho de Cristo. Então eram feitos no final dos cultos, né, ao som de hinos. Hinos que chamavam, né, chamavam o pecador, chamavam o incrédulo ao arrependimento dos seus pecados, a rendição da sua vida ao Evangelho de Cristo, a conversão a Cristo. Às vezes era um solo, às vezes um coral, ou às vezes mesmo uma música congregacional. Na minha época, haviam apelos que eram feitos ao som de órgão, que foi muito usado na igreja por muitos e muitos anos, né? Foi um dos primeiros instrumentos usados pelas igrejas. Então, às vezes, ao som do órgão, numa música, num momento de música, um momento de... litúrgico mesmo, né? Era aquele som gostoso. Às vezes a igreja se colocava em oração silenciosa e o pastor fazia um apelo. E muitas pessoas se convertiam. Outras vezes o coral cantava um hino falando, né, de uma nova vida em Cristo, da necessidade que a pessoa tinha de se converter a Cristo. Às vezes era um solo. Eu me lembro muito de uma solista da igreja metodista do Brasil, lá da Rua Guanabara, na Concórdia, onde a gente ficou muitos anos frequentando. Ela se chamava Raquel, era uma organista da igreja, ela tinha uma voz muito bonita, e ela fazia um solo na hora do apelo, e era muito bonito, era lindo, e tocava a nossa alma, tocava o nosso espírito, aquele cântico, aquele hino, e eram hinos que expressavam mesmo gratidão, amor, vontade mesmo de servir a Deus. Eram hinos maravilhosos.
Mas estes hinos, vamos dizer assim, hinos antigos, chamado hoje de antigos, né, de trespassado, coisas até que, hinos até que a igreja às vezes, não, esse hino é muito antigo, esse hino é muito velho, nós não vamos mais cantar esse hino. Mas estes hinos tinham mensagens de amor, mensagens de esperança, mensagens de confiança, de fé. Esses hinos eram muito importantes. Não quer dizer que sejam os únicos, porque hoje também nós temos muitos hinos maravilhosos que falam do amor de Deus, falam do arrependimento do pecador, e são hinos mais jovens, vamos dizer assim, hinos mais, não sei falar uma expressão que poderia entender, mas hinos mais atuais poderiam ser cantados. Mas muitas vezes a igreja prefere cantar corinhos. Há muitos corinhos que trazem também mensagens belíssimas. Porque a música, ela não para. Todo dia ela descobre um ritmo, descobre um som diferente, descobre um instrumento diferente. Quantos instrumentos hoje que existem que não existiam no passado, né? Porque a diversidade é muito grande. Então as congregações conservadoras, aquelas conservadoras, ainda usam estilos antigos de cânticos, né? Apesar de, no nosso tempo, ser uma vasta e ampla variedade de ritmos, né? E letras, poder mais modernas. Tem muitos cânticos muito modernos, em ritmos até diferentes. Às vezes a igreja não gosta muito do ritmo, mas música é música. Então, o importante mesmo, irmãos, concluindo o nosso estudo hoje é bem pequenininho, mas concluindo, o importante mesmo é que somos um povo que canta. Mas nós não somos um povo que canta aleatoriamente, de qualquer jeito, para qualquer razão. Nós somos um povo que canta adorando, um povo que canta louvando a Deus. Nós cantamos pela alegria de cultuar o nosso Deus. Nós cantamos para expressar as nossas emoções diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, um Deus poderoso. Nós cantamos para influenciar o mundo com a nossa fé, para mostrar ao mundo nós cremos num Deus poderoso e santo. Por isso nós cantamos as suas maravilhas, as suas revelações, as suas obras e como Ele é. O mais importante é cantar. Quem é Deus? Ele é aquele poderoso Senhor. Então nós cantamos a revelação de Cristo, nós cantamos o seu evangelho, nós cantamos a sua obra salvífica, maravilhosa, redentora, nas letras desses hinos, na letra dos salmos, nas letras dos corinhos, e tudo dentro, né, de uma musicalidade cristã, diferente, separada, de uma música consagrada ao nosso Deus. É tão bom cantar. Nós adoramos cantar. Nós somos uma igreja, nós somos um povo que canta. Que Deus nos abençoe.